Hoje à noite nós vamos falar. Tá muito alto o som para vocês? Não? Aqui tá um eco aqui no meu ouvido. Se der para baixar um pouquinho, talvez só essa caixa aqui, não sei. Tá um pouco alto. Vamos abrir nossas Bíblias ao livro de Lucas, capítulo 5. E hoje nós vamos falar sobre quando Jesus vem chamar discípulos. No sonho de Natal nós vimos, um resumo da vida dele. Mas nos 4 evangelhos nós vemos o detalhe de como ele desenvolveu o seu ministério, os seus ensinamentos, suas parábolas. Nós estamos olhando um pouco isso. Semana passada olhamos a questão de batismo. E por que é importante os seus seguidores, os seus discípulos se batizarem? Porque assim como ele foi revelado ao mundo, a Bíblia diz que o batismo também nos revela ao Pai. Diz ao Pai: eu sou teu filho, e eu estou seguindo Jesus Cristo. E por isso nós damos graças a Deus por esses muitos que têm se batizado nesses últimos 2 domingos. E no próximo domingo, 4 horas da tarde, de novo, todo domingo até começar as nossas atividades normais, o batismo vai ser às 16 horas, às 4 da tarde. E hoje nós queremos então olhar no livro de Lucas, capítulo 5, e ler essa passagem de 1 a 11, comentando sobre o que nós aprendemos aqui. Primeiro, um discípulo é uma pessoa que segue um mestre, que segue e acredita naquela orientação, naquela filosofia. Discípulo também tem a ideia de ser aluno. Inclusive no latim a palavra aluno é discipulum, que vem da mesma origem do grego. Que fala de uma pessoa que estuda, que segue os conselhos e os ensinamentos de um mestre. Então, Jesus aqui, ele começa a chamar os seus discípulos, e nós vamos ler essa passagem. Certo dia, capítulo 5 de Lucas, verso 1, bem-vindo você que nos assiste pela internet. Tem muitas pessoas nesse horário, em várias partes do mundo que nos assistem. Bem-vindo ao nosso culto. Lucas capítulo 5, verso 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, que é o mesmo mar da Galileia, uma região do mar da Galileia, que é aquele lago grande de água doce, que alimenta a parte de Israel por inteiro. É de lá que vem a água para quase todas as cidades de Israel. Israel, aquela região, é uma região com muito deserto, muito seco, e esse lago então provê a água para aquela região praticamente toda até hoje. E Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus, Eu gosto de ver casa cheia. Eu gosto quando as pessoas querem ouvir a palavra de Deus. Eu fico triste quando pessoas lotam um lugar e a palavra de Deus não é proferida. Isso está acontecendo em muitas igrejas. É proferida às vezes uma psicologia pop, e ensinamentos que até às vezes que não estão na Bíblia. Mas o que Deus quer é que quando o povo se junta para ouvir Deus, que a palavra de Deus seja pregada. E é isso que Jesus estava fazendo. Jesus estava pregando a palavra e o povo queria ouvir, estavam comprimindo ele. Você já esteve num lugar assim bem apertado? Então as pessoas, todo mundo pertinho, e você tentando falar, Chega você sente o bafo das pessoas, quando estão perto de você, o mau hálito e o demais. E assim, estava um problema. Jesus estava ali querendo falar e todo mundo querendo estar pertinho dele, o pessoal apertando, e fica meio difícil você conversar. Os braços ficam até sem espaço para movimentar, e o som não projeta, As pessoas estão ali pertinho, um cabeção fica na sua frente, não passa som dali, fica uma barreira de som perfeita. Jesus então, ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes.
E entrou em um dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se, né, no barco, e do barco ensinava o povo. Olha só, Pedro tinha deixado o barco dele ali, né? Mas veja só, o fato de Jesus ter ido para aquele lugar, ter levado o povo para aquele lugar, para ouvir a palavra de Deus, não foi uma coincidência. Jesus tinha ido para ali, chamar 4 discípulos. Pedro, coincidentemente, puxou o barco dele, porque tinham trabalhado a noite toda e estavam lavando as redes, ele e os companheiros estavam lavando as redes, para depois colocar para secar, para pescar um outro dia. Eles eram pescadores profissionais. E Jesus foi ali para a beira, né, tinha os 2 barcos, e ele sabia de quem era, antes de chegar, porque Jesus já tinha decidido que ele queria esses 4 discípulos, ele ia lançar um convite a esses 4 discípulos, né? Você não está aqui por coincidência hoje à noite, né? Talvez, né, você entrou porque alguém te convidou, ou sei lá, curiosidade, você sempre quis vir para essa igreja, mas o fato de você chegar nessa noite, de sentar aqui nesse auditório, não foi coincidência. Jesus sabia que você vinha para cá e mandou pregar essa parte da palavra de Deus para você hoje à noite, porque Ele quer convidar você também a ser um discípulo, um seguidor, um aprendiz, um aluno dele. Agora, veja só, quantos querem ser um discípulo? Você quer seguir Jesus? Quer ser um discípulo de Jesus? Talvez eu devesse esperar essa pergunta no final, talvez você não queira mais, né? Mas já que você insiste, né, vamos começar, vamos ver como é que acontece aqui. Quando Jesus te chama para ser discípulo dele, ele vai incomodar a sua vida. Olha só, ele chega, não tinha nem chamado Pedro ainda para ser discípulo, e já começou a desarrumar a vida do Pedro. O Pedro estava muito bem na dele, barco encostado, lavando as redes com os companheiros dele, o André, o irmão dele, inclusive o livro de Marcos diz. Estavam lavando a rede, lá vem Jesus, pegar aquele cabelo que está todo ajeitado, com gel e tudo, e fazer isso assim. Quantos aqui são pessoas organizadas? Você é uma pessoa organizada, você se acha organizado. Bem, eu já vi, os bagunçados estão tudo no segundo culto. No bagunçado deu 10 pessoas organizadas, o resto tudo bagunçado. Aqui deu bastante gente organizada. Geralmente são aquelas personalidades melancólicas que querem fazer tudo assim direitinho. Minha esposa é muito organizada, né? Eu fiz uma viagem rápida de 5 dias, né? Agora essa semana, cheguei sexta-feira à noite, quando eu cheguei em casa, eu dei uma limpeza aqui no quarto e tal, e olha só, eu arrumei as suas coisas, olha, nós vamos ter que fazer, você vai ter que fazer uma estante aqui, umas prateleiras aqui, a dimensão, já sabe como quer tudinho, porque tem que ter um lugar para tudo, né? E tudo tem que estar no seu lugar, né? Você é daquela pessoa, você puxa a gaveta, chega a estar todas as meias em pares por cor, né? Eu não sei, quem é mais organizado lá entre vocês, Fabiana e Leandro? É o Leandro? Isso. Deus nos acuda, né? Olha aí. Aí, então, quando Deus, para você que é organizado, você que é colérico, melancólico, que é bem organizado, olha, eu já estou avisando, Deus vai chegar e Ele vai mexer com você, né? Você que é bagunçado, Ele vai botar a ordem na casa, Ele tem que organizar um pouco. Você que é organizado, Ele vai mexer. Pedro estava todo armado, ele já vem mexendo. Não tinha nem chamado para ser discípulo, ele disse, pega um barco, larga aí um pouquinho assim, bota um pouquinho esse barco ali mais para fora. Pedro larga as redes, que ele está lavando,
Será que esse Jesus não vê que eu estou lavando, que eu estou ocupado aqui? Ainda vem encher minha paciência, né? Mas ele fez, talvez por pressão do povo, talvez porque ele sabia que esse Jesus era aquele que vinha fazendo milagres, e talvez já pensando na sogra dele, que estava doente, né? Quer dizer, tem homens que não levariam Jesus para a sogra, se tivesse doente, mas Pedro parece que gostava da sogra. E não sei, mas ele foi lá e botou o barco lá para fora. Jesus, quando vem te chamar para ser discípulo, vai mexer na sua vida. Não tem como. Ele vai mudar a direção da sua vida, ele vai mudar como você faz as coisas. Ele vai pegar o que é seu e vai querer usar. Mas esse barco é meu. Jesus disse, sim, eu quero usar o teu barco. Mas o barco não é teu. Esse barco você comprou com o dinheiro que você ganhou, com oxigênio, com a energia, com a bateria de Deus. Isso não é teu não. E prova que quando você for embora, entendeu? Vai ficar tudo aqui. Você não leva nada, né? Encontraram até esses dias numa pirâmide mais uma coisa, né? Depois de tantos anos, aquelas pirâmides tentaram esconder tudo. Hoje com satélites, etc., encontraram mais eu não sei se foi uma pessoa, mais um caixão ali, uma múmia, mas encontraram mais e de qualquer forma, Jesus ele vai mexer nas suas coisas. Quando Jesus vem te chamar para ser discípulo, então você precisa aprender a ter um pouco de jogo de cintura, porque ele vai mexer na sua estrutura, ele vai mexer também nas suas coisas. É assim que Jesus vem, ele vai mexer na sua vida. Você não pode ser discípulo e achar que Jesus não vai mexer nas coisas. Foi tipo quando eu vim para essa igreja, né, anos atrás, eu estava numa igreja muito grande, era a maior igreja batista da cidade, tinha bastante dinheiro, e eu tinha o melhor dos dois mundos. Eu não me preocupava com dinheiro, o outro pastor fazia toda essa parte, eu só me preocupava com pregação, ensino, e dizer onde é que eu queria uma sala nova, um novo ministério, uma quadra nova. Era uma bênção, sabe? Aí Jesus disse, tu é meu discípulo? Discípulo? Eu senti uns 2 anos antes de vir para cá, 2 anos e meio antes de vir para Chapada, né, que ainda era lá no outro prédio, que Jesus estava querendo mexer na minha vida. Minha vida estava toda estruturada. O que ele vinha fazer na minha vida? Eu estava servindo ele ainda. Eu estou servindo. Não interessa. Jesus vai mexer na sua vida. Ele vem e mexe. Aí eu passei adiante o recado. Quando a igreja me chama, eu digo o seguinte, mas eu não vou deixar uma igreja grande para uma igreja pequena, né? Uma igreja de 1.200 para 120, uma igreja que não falta dinheiro, para uma igreja que estava faltando dinheiro. Então, se eu vou para aí, fica bem certo, é para mudar um monte de coisa, não é para ficar a mesma igreja não. Vê bem se vocês me querem, eu fiz de tudo para não me quererem, entendeu? O pessoal votou 3 vezes que me queriam, né? Eu estava um pouco chateado que Deus tinha bagunçado a minha vida, toda estruturada, tão boa, né? Melhor momento da minha vida. Mas, vamos continuar. Tendo acabado de falar, de pregar para o povo, Jesus disse a Simão, agora vá para onde as águas são mais fundas. Já tinha bagunçado o povo, agora ele vai bagunçar muito, né? Agora ele vai levar ele para as águas mais fundas, né? Ele vai ter que botar as redes de novo, e lancem as redes para a pesca. Embarque de novo todas as redes agora pesadas com a água, bote-as dentro do barco de novo, pegue os remos, e vamos para águas mais fundas, aqueles lugares onde você não conhece ainda. Talvez Deus te leve para outro lugar. Deus chama você para segui-lo, e às vezes Ele te leva para lugares onde, fora da sua zona de conforto.
E o discípulo faz o quê? Obedece. O discípulo obedece. O discípulo, ele segue, o discípulo obedece. Às vezes resmungando, às vezes não resmungando, isso não interessa, obedeça. Jesus contou até uma parábola. Não interessa se você faz com um sorriso ou chorando, obedeça. Porque no final, o discípulo obedece. Pedro, um pouco chateado, ele diz assim, verso 5: Mestre, nós nos esforçamos a noite inteira, pescamos a noite inteira e não pegamos nada. No final das contas, quem é o pescador aqui? Você é professor, eu sou pescador, eu entendo dessas águas aqui. Agora, o que ele não sabia é que ele estava falando com o dono das águas, e não somente o dono das águas, o dono dos peixes. E Jesus tinha mandado os peixes dele vir alimentar ali pertinho. Ele tinha... Como é que chama peixe? Eu não sei como é que ele chamou os peixes, mas os peixes vieram se alimentar ali, né? Estava todos os peixes lá, Jesus sabia, né? E o Pedro se fazia de bambambam, né? Ele é o cara que sabe. Gente, quando você é discípulo, e Jesus te chama de ser discípulo, uma das primeiras coisas que você vai aprender é que Ele sabe tudo e você não sabe nada. Ele sabe mais do que você. A gente às vezes entra e a gente acha que a gente sabe muita coisa, e Jesus vai mostrar para a gente não sabe nada. A gente é um burro à esquerda, né? Ele sabe muito mais sobre o nosso futuro do que nós. Ele sabe o que é bom para nós, mais do que nós. Ele sabe. Ele é o dono da vida, Ele é o mestre da vida, Ele é o criador da vida. Deus sabe, quando Ele chama e manda você fazer coisas, sempre é para o nosso bem. Sempre é para o nosso bem. Mas às vezes a gente resiste porque a gente acha que nós sabemos mais do que Ele. E Deus vai ter que te ensinar. Se você vai ser discípulo, Deus vai ter que ensinar bem claramente a você, como ensina a mim sempre: eu sei mais do que você, eu sou Deus e você não é. Siga-me, siga-me. E ele então, ele vai, quando fizeram, né, quando arriaram as redes, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar. Se eu fosse Jesus, eu não tinha feito assim não. Sabe o que eu ia fazer? Naquela hora que Pedro falou assim: mas nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Eu tinha dito: então fica aí, eu não quero o seu barco não. Aí eu ia pegar o barco do João. Entendeu? João, então, vamos lá. Não, fica aí, não precisa não. Aí quando aquele monte de peixe entrasse nas redes do João, né, e do Tiago, cara, aí eu ia ficar lá na proa do barco, eu ia mostrar lá, assoviar ainda para o Pedro. Mas eu não sou Jesus, né? Por isso todo mundo fica feliz. Jesus, até quando a gente é mal-humorado, ou a gente acha que a gente sabe, e a gente resiste, você sabe como é que você é. Você e todas as pessoas que moram com você e vivem com você, você sabe essa personalidade difícil que você tem. Mesmo assim, Jesus ainda compartilha com você. Olha só, Ele deixou Pedro participar dessa grande alegria de pegar esse monte de peixes, mesmo Pedro tendo falado bobagem. Mesmo você sendo uma pessoa difícil, isso é o bom de ser discípulo de Jesus. Ele pega aquelas pessoas difíceis, ele pega aquelas pessoas mais flexíveis, ele pega todo mundo e inclui todo mundo no plano dele. Você só tem que obedecer, né? Você tem que seguir, você tem que obedecer. E sim, ele vai incomodar a sua vida um pouco, mas ele vai deixar você participar da maravilha. Ele vai deixar você participar da grande colheita. Ele vai deixar você participar
da alegria dele. Aliás, essa é a oração dele, que a alegria dele esteja em nós. Aí Pedro fez sinais para os seus companheiros, que eram o João e o Tiago e o pessoal que estava no barco deles. Fez sinal para que ele viesse ajudá-los. Agora o Pedro está. E vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto que começaram a afundar. E quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Nesse momento foi o momento da conversão de Pedro. Ele entendeu que ele era pecador e que esse que estava à sua frente era Deus. O discípulo tem que chegar no momento da sua vida que ele reconhece que Deus é Deus, eu sou pecador e eu preciso da graça de Deus. Nada posso fazer para perdoar meus pecados, nada posso fazer para herdar o reino de Deus, nada posso fazer para ter vida eterna. É um presente que Deus me oferece, grátis, que custou Jesus, primeiro a sua humanização, ele teve que se tornar ser humano, Deus e ser humano, o homem Deus Cristo Jesus, morreu na cruz para pagar o nosso pecado, ressuscitou ao terceiro dia, para adquirir o direito de passar essa vida para quem ele quisesse, e ele quer passar essa vida eterna para os discípulos dele, aqueles que querem o seguir. Você quer o seguir? Ele quer que você tenha esse perdão, que você tenha essa vida eterna, que você tenha essa alegria, mas você tem que reconhecer a sua necessidade. Mas no mesmo capítulo, mais adiante, quando ele chama Levi, que era um cobrador de impostos, trabalhava na receita, e Levi seguiu, largou. E note uma coisa, Jesus sempre, ele chamou pessoas que já estavam trabalhando. Por isso que eu insisto, gente, quando Jesus nos chama para sermos filhos, Ele nos chama para ser servos. E você que é muito preguiçoso, não gosta de trabalhar para Jesus, você vai ter dificuldade de ser um discípulo de Jesus. Porque todo mundo que Ele chama para ser discípulo, Ele chama para trabalhar. Como nós vamos ver daqui um pouco. Mas quando Ele chamou no final desse capítulo, Levi, no verso 29, né, e Levi fez uma grande festa na casa dele, despedido do emprego dele para seguir Jesus. Aí tinha toda aquela turma lá dos outros fiscais, né? Ninguém gosta de fiscal, né? A gente só gosta de fiscal na casa dos outros. Agora fiscal, né? Só se for o nosso marido, nossa esposa, aí a gente gosta de fiscal assim, né? Mas fiscal, quando vê um fiscal, já fica. Não é isso? Ou você gosta de fiscal? Só se você é fiscal. Só quem gosta de fiscal é fiscal, né? Ninguém gosta de fiscal, né? Me desculpe, você que é fiscal, nós temos vários irmãos maravilhosos aqui, são fiscais, mas sempre o fiscal é mais bonito quando ele está na empresa do outro, né? Olha só, você é um bom fiscal, né? Quando está na nossa empresa. E quem é que Levi encheu lá na festa dele? Ele só tinha fiscais como amigos, né? Ele não tinha outros amigos, né? Os outros querem ver a distância. O cara diz: eu sou fiscal, né? O pessoal corre que nem rato, né? De repente o cara pode fazer perguntas. Então, aí ele fez uma festa cheia de fiscais que ninguém gostava, que eram chamados publicanos, e cheio de outras pessoas que não eram assim muito lá essas coisas. E os fariseus que eram os direitinhos, era o pessoal que controlava o templo e as sinagogas, e eles sabiam o que Deus queria, mas depois esses mesmos fariseus, a Bíblia diz que eles sabiam que Jesus era o Messias, mas não aceitaram com medo de perder suas posições. Era um pessoal arrogante, era um pessoal que se achava puro, com um pé no céu praticamente, e Jesus disse: vocês estão com o pé no inferno. Jesus os chamou de víboras, de serpentes, mas eles se achavam tão bons. Jesus, inclusive, nesse poema diz assim: gente, eu não vim salvar os sadios, eu vim para os doentes. Eu vim para aquelas pessoas que reconhecem que eles precisam de Deus, que eles precisam de salvação. Para você ser um discípulo, você precisa entender
como Pedro entendeu que ele era pecador e que ele precisava da ajuda de Deus, do perdão de Deus. E olha só, o que eu acho legal aqui nesse verso 7, no momento que Jesus tinha chamado uma pessoa para ser o discípulo até ali, uma pessoa, ele estava chamando Pedro, e sim, ele já trouxe o André. Mas imediatamente quando Pedro começou a ter essa interação com Jesus, ele fez o quê? Já teve que chamar os outros, já teve que chamar o João e o Tiago, e os outros dali também. Discípulos chamam outros discípulos. Hoje eu tive uma alegria muito grande no segundo culto. Logo no início do culto, uma jovem veio e sentou. Ela disse: você se lembra de mim? Aí claro que eu lembro, você foi minha aluna 2 anos atrás. Ela foi aluna acho que 1 ano e meio comigo. E eu convidei tanto essa menina para vir para alguma reunião aqui, para o sonho de Natal, e nada. Uma vez eu consegui que ela ficasse meia hora, e depois ela foi embora. Mas eu não deixei de orar. Eu e minha esposa oraram por ela. Ela trabalhava no aeroporto, a gente sempre, quando ia para o aeroporto, que a gente via que ela estava ali, a gente ia conversar para renovar, né? Paciência, persistência, orando por ela. Aí quando ela veio e sentou, ela disse: vocês lembram de mim? Eu digo: lembro. Eu digo: você ainda trabalha no aeroporto? Sim. Ela disse: olha, eu terminei de me batizar. E eu trouxe meu noivo também. Ela tinha um sonho, e o sonho, na verdade, na época eu não achava que ia ser bom para ela, e eu nunca falei isso para ela, né? Mas eu orava pela salvação dela, e ela já chamou o noivo. Ela veio para o aprisco, chamou o noivo, aí chamou a mãe. Então, né, ela e o noivo estão fazendo um com Deus aqui. Se batizaram hoje à noite. Está vendo? Discípulo chama outros discípulos. Essa é a nossa tarefa. Aquelas pessoas que são mais próximas de nós, nossa família, aquelas pessoas com quem nós trabalhamos. Discípulo, ele chama. Então veja lá, já aprendemos. O discípulo ele segue. E Jesus às vezes desarruma um pouco a nossa vida para segui-lo, né? Não vai ser do nosso jeito, vai ser do jeito dele. Segundo, o discípulo obedece. O discípulo também trabalha. Deus sempre dá trabalho para os seus discípulos. Jesus não tem discípulo vagabundo. O discípulo também, ele usa a sua influência, aquelas pessoas perto, para chamá-los também. Quando ele encontra Jesus e vê, ele chama os outros também. O discípulo chama outros para participar dessa maravilha, dessa vida de graça que Deus nos dá, essa vida fantástica, essa vida cheia de aventuras com Deus. Aí puxam os peixes, vamos continuar a leitura. Aí aqui no verso 10, ele diz que seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, que eram seus 2 companheiros, filhos de Zebedeu, sócios de Simão, que estavam no outro barco, né? Então Jesus disse a Simão: não tenha medo. Quando alguém diz assim, não fique com medo, vem coisa boa, vem a coisa ruim. Não fique com medo. Jesus disse: Pedro, não fique com medo. Primeiro Jesus mexeu só um pouquinho, bota os barcos só assim uns 4 metros ali, depois lá para o fundão. Aí Jesus diz assim: não tenha medo. O que vem agora? O que vem agora? Diz: largue tudo, me siga. Você não vai precisar mais botar nem para o fundo. Você agora vai largar seus barcos, suas redes. Você vai mudar de vida. Ele diz: vem, siga-me. Vem, siga-me. Não tenha medo. De agora em diante, você será um pescador de homens. Arrastaram os seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. O discípulo de Cristo, o discípulo de Jesus, deixa tudo para seguir Jesus.
Se for preciso, se você ganha seu dinheiro com desonestidade, com propinas e outras formas ilegais, você vai ter que deixar tudo. Tem muita coisa que você vai ter que deixar para seguir Jesus. Mas Jesus disse que aquele que não está pronto para deixar sua casa, seu emprego, sua família, se for necessário, não é digno de ser discípulo. Você não vai ser discípulo. Você tem que entender que Jesus é como aquela parábola que ele diz assim: o homem achou um tesouro muito, muito, muito valioso num pedacinho de quintal, de um terreno, e ele foi, vendeu tudo o que tinha para ir comprar aquele lotezinho para poder cavar e extrair o tesouro. Assim é com Jesus. Quando a pessoa encontra Jesus, ele não mede esforços. O verdadeiro discípulo, ele não mede esforços, ele vende o que for preciso, ele muda, faz as mudanças só para poder ter Jesus, porque ele entende que Jesus é o tesouro que vai mudar não somente a vida aqui, a eternidade. Ele é o tesouro que todos nós buscamos e às vezes nem sabemos. Ele é aquela eternidade que queima em nossos corações, aquela vida eterna que nós queremos. Ele é aquela alegria, aquela paz. E Ele traz isso, e quando nós entendemos que isso está em Jesus, nós não medimos esforços. O discípulo não mede esforço, ele vai, ele faz o que é preciso, ele não teme, ele siga em frente, ele segue Jesus. Deixaram tudo e o seguiram. E às vezes o discípulo tem que deixar as coisas. Aqui nessa passagem aqui onde fala dos os fariseus, a religião tradicional, e Levi teve que sair daquela religião tradicional para seguir Jesus. Outro dia eu vi uma jovem senhora de uns 28 anos e ela quer muito seguir Jesus numa igreja que prega essa palavra, mas a mãe dela diz que no dia que ela virar crente, ela deixa de ser filha dela, e ela está nessa luta. Nós tivemos hoje uma jovem que se batizou, o pai proibia, ela saiu da casa do pai, se batizou. Você entendeu? Ser discípulo às vezes é ser radical, e Jesus disse, às vezes você tem que ser, sua família põe oposição, você entende que Jesus é a sua nova família, né? Por isso que ele diz, não tenha medo. Ele já começa advertindo, não tenha medo. Ele mexe um pouquinho, depois mexe muito, e depois ele diz, não tenha medo. Às vezes nós temos que cortar as nossas velhas raízes, né? Como Levi com os fariseus, porque eles não vão gostar. Marcos, né? Capítulo 1, verso 20, você vê que João e Tiago deixaram seu pai com os barcos lá, com tudo, deixaram, saíram, foram aventurar com Jesus, foram seguir Jesus, né? Como também Pedro e André. Ainda quer ser discípulo? Agora, eu gosto do Pedro, eu me identifico com Pedro. Sabe por que eu gosto do Pedro? Porque se o Pedro não fizesse esses comentários idiotas que ele faz constante na Bíblia, e ele não fizesse as perguntas, quem teria que fazer seria eu, e eu que teria que passar a vergonha que Pedro passava. Então Pedro para mim é um procurador, ele paga o mico para eu poder aprender, entendeu? Porque são coisas, porque eu fico pensando, cara, eu estou me matando, tentando seguir Jesus, e às vezes eu não ganho aquele dinheiro que eu poderia ganhar, porque Jesus falou que eu não devo roubar, mas eu podia ganhar mais, eu podia fazer parte da Lava Jato, e eu ia ser mais esperto, eu ia ser como alguns que ainda não foram pegos. Tem uns que são meio burros, tem outros que ainda foram mais espertos, estão demorando mais. A gente tem que deixar certas coisas, e a gente vive essa vida, às vezes é difícil a gente viver aquela vida que Jesus chama a gente, Ele leva a gente às vezes para as montanhas, para os vales, caminhos difíceis. Agora, melhor com Ele no deserto do que sem Ele
na fartura, né? Ou na floresta onde você se perde, né? Mas de qualquer forma, às vezes a gente tem essa pergunta, e graças a Deus Pedro perguntou: o que eu ganho com isso? Olha, Pedro, depois que Jesus mexeu na vida dele, tomou o barco dele, tomou as redes dele, mudou de profissão, mandou seguir, levou para um monte de deserto. Aí um dia Pedro não aguentou mais, aquilo estava entalado aqui. E no livro de Marcos, capítulo 10, versos 28, Marcos 10, verso 28 a 31, Pedro já não aguentava mais. E ele disse, Pedro começou a dizer: nós deixamos tudo para te seguir. O que a gente ganha com isso? Na verdade, esse entendimento está aqui dentro da passagem. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais no tempo presente. Isso aqui é a mensagem da prosperidade. Deixar tudo por Jesus. E você vai ganhar 100 vezes mais. 100 vezes mais, nesse tempo presente agora aqui. Às vezes a gente fala só do futuro. Ele vai falar também do futuro agora. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos. E com ele perseguição. Vocês não ouviram não, né? Até campos eu gostei. E com isso perseguição. Como é que é? E um monte de perseguição. Jesus é engraçado. Você vai ganhar tudo isso aí. E um monte de perseguição também. Um monte de perseguição. Você vai ser perseguido. Para seguir Jesus você vai ser perseguido. O discípulo vai ser perseguido. Já coloque na sua cabeça. O discípulo vai ser perseguido. Aliás, Jesus disse: ai de você quando todo mundo fala só bem de você. Se o diabo fala bem de você, é porque você não é o inimigo dele. Se esse mundo só fala bem de você, é porque você não é um problema para Satanás. Você está do lado dele. Você o ajuda. Mas quando você está no exército do inimigo, quando você está no exército de Jesus, o mundo não vai te aceitar. Satanás não vai te favorecer. Você vai ser perseguido pela causa da justiça. Você vai ser perseguido pela causa de Cristo, né? Pedro diz: o que eu ganho com isso? O que nós vamos ganhar com isso? Então deixa eu responder. Jesus responde: o que você vai ganhar com isso? Agora aqui você vai ganhar casas, irmãos, irmãs, filhos, campos, né? Não tem coisa melhor do que você poder tomar banho na piscina de uma outra pessoa, que você não precisa cuidar, você não precisa botar cloro, você não precisa limpar, você chega lá, toma banho, pega suas coisas, vai para casa, dorme à noite, né? Você ganha as vantagens de ter tantos irmãos, né? Você tem um problema, eles estão ali para lhe ajudar. Nessa vida, com isso perseguição. Mas na era futura, vida eterna. E esse daí é o principal, essa outra parte são as migalhas. É a parte que vai passar, essas migalhas, você já tem tudo isso. Mas na vida que vem, com a vinda de Jesus, ou com a sua morte, vida eterna. É isso que você ganha em ser discípulo de Cristo. Agora sim, me deu vontade de ser discípulo de Cristo. Me deu vontade de Jesus mexer na minha vida. Me deu vontade, né? Me deu vontade de saber o que vem depois da frase: não tenha medo. Me deu vontade de submeter a minha vontade à vontade dele. Talvez hoje à noite você entrou aqui por coincidência, como eu falei no início. Por acaso. Você nunca tinha visitado a igreja, acho que eu vou visitar aquela igreja. Jesus estava ensinando a multidão naquele lugar, mas não era coincidência. É que Jesus sabia que você vinha aqui hoje à noite. Ele preparou essa mensagem para você. Colocou no meu coração, na minha mente, porque Ele sabia que você vinha. E Ele diz hoje à noite: siga-me, seja meu discípulo.
Se hoje à noite você entendeu que você entrou aqui e hoje Jesus te chamou para ser discípulo, te chamou para segui-lo, para obedecê-lo, para servi-lo, para trocar os seus desejos, as suas decisões pelos dele, e você quer ser, você aceita a proposta, você aceita o desafio, você aceita o não tenha medo, você aceita essa aventura com Jesus, para segui-lo, para onde ele te levar. Eu vou pedir que hoje à noite você levante bem alto a sua mão, dizendo: eu quero ser. Se você nunca fez isso antes, eu quero que você faça isso. Não tenha medo. Levante sua mão e diga: eu quero ser discípulo. E um dos meus amigos aqui vai colocar uma fichinha na sua mão e coloca o seu nome. Coloca ali: eu aceito Jesus como Senhor da minha vida. Depois entregue isso para o anfitrião na saída. E venha seguir Jesus com outros que já estão seguindo. Comece fazendo um com Deus para aprender o que Deus quer da sua vida. Domingo que vem, 18 horas, tem uma turma nova começando. Só vim dizer: eu quero fazer um com Deus, eu quero ser um bom discípulo, eu quero ver esses desafios que Deus está me chamando, eu quero ver o serviço que Ele tem para mim. E tem mais: quando você vier, você ainda vai chamar outras pessoas. Igual a minha amiga, né, quando ela veio finalmente, né, ela chamou logo o noivo e chamou a mãe, né, e Deus vai usar você para chamar outros discípulos. Tem mais alguém que hoje você ouviu Jesus falar: vem, siga-me, agora você vai ser pescador de homens. Vem, siga-me, você vai ser meu discípulo. Lá na galeria também. Pai querido, eu te agradeço por um dia ter passado, Senhor, no meu pedaço do lago e ter me chamado para ser teu discípulo, como também fizeste com tantas outras pessoas aqui. Te agradeço por hoje à noite ter parado aqui nesse pedacinho do lago e ter chamado discípulos, que estes que hoje resolveram a seguir, Senhor, o teu desafio de não ter medo, que eles possam, Senhor, engrenar com toda a força, com todo o coração e te seguir, entendendo toda a tua obra de vir a esse mundo, de morrer na cruz, de ressuscitar. Foi para que eles pudessem ser teus discípulos. Abençoe-os, dê persistência, perseverança. Abençoe em nome de Jesus. E domingo, aos que já estão seguindo, Feira de Ministérios, ver como é que você vai servir. O que Deus quer que você faça esse ano 2018. Que Deus te abençoe. Não esqueça as matrículas, tá? O Kids Infantil aqui atrás, Teens e Baby na frente. Uma boa semana. Seja um discípulo de Cristo aonde quer que você ande essa semana.